Eu vejo esse vídeo mais de uma vez, vocês não sabem, e eu vou colocar o corte aí pra vocês, mas assim, é o único piloto de helicóptero que passou no túnel, e ele vai explicar, com uma diferença dentro do helicóptero, no túnel da Imigrantes, uma diferença de 1,36 m mais ou menos, né? O Dato fez essa medição, e o único piloto aqui brasileiro a fazer isso, mais ninguém no Brasil fez, então assim, eu fico perplexo toda vez que eu vejo essa imagem. Meus amigos, você está falando talvez da maior referência da aviação brasileira, que é uma honra tê-lo aqui, né, que generosamente disponibilizou a agenda dele. Nós estamos falando de um cara que é ator, piloto de avião, piloto de helicóptero, professor de a maior parte dos profissionais que estão no mercado hoje, pode ter certeza. E assim, tem muita história para contar, então eu tenho que deixar ele contar essas histórias. Eu estou falando para você do comandante Dato de Oliveira. Meu amigo, muito obrigado Bom por estar dia, aqui. eu que agradeço, Donald, de verdade, obrigado mesmo pelo convite e à disposição. Olha, Dato assim, inclusive tá na segunda edição, né? Segunda edição do livro. Segunda edição do seu livro aqui, tá? Voar é a segunda melhor coisa do mundo. E, cara, muita história mesmo que o Dato conta, assim, histórias inusitadas. Nós temos um tempo curto no nosso podcast, porque esse é o tipo de podcast que a gente tem que ter pelo menos umas 2h30, 3, né? Então, assim, eu vou encurtar o caminho, por isso que eu falei que eu ia falar do currículo dele, porque quem vai dizer é ele, quem vai contar. Primeiro, eu acabei abrindo, né, obviamente, a nossa edição aqui, falando de um acontecimento que aconteceu, acho que, né, há 30 anos atrás, em relação... 88. 88. 22/7/88. E, rapaz, assim, você simplesmente pegou um helicóptero, passou... Então, Lauro, eu dava instrução no campo de Marte, né? Então, tem vários comandantes hoje voando que passaram pela gente, né, na instrução. E eu morava em Santos, eu falei, caramba, um dia eu vou passar com o helicóptero dentro do túnel. E era um helicóptero de instrução, pequenininho, para 2 pessoas. Só que depois, eu fui voar um helicóptero maior, a turbina. E a ideia ficou meia de canto. Até que um dia eu subindo, era uma sexta-feira, 22 de julho de 88, eu parei o carro no acostamento e entrei a pé no túnel, para ver se não tinha exaustor, se não tinha antena, algum fio que impedisse a passagem. Cheguei em São Paulo, convidei um amigo cinegrafista, mais 2 convidados que foram com a gente, e eu não falei o que eu ia fazer. Aí eu tirei a porta do lado esquerdo, para o cinegrafista ter uma mobilidade, né, com a câmera, que era aquele tempo, aquelas câmeras enormes e tal. E aí eu fui, né, vim para a Serra do Mar e fiz um voo pairado, parei o helicóptero entre o túnel TA1, que é o ascendente 1, e o ascendente 2, TA2. Não existia na época pista sul, só tinha pista norte. Então, de sexta-feira, você lembra disso? Final de tarde fazia 15 horas a operação descida. Então, invertia a mão de direção. Ao invés de São Paulo, era São Paulo-Santos. E o trânsito fluindo, os carros descendo. E eu não vou pairado entre os 2 túneis. Quando deu intervalo entre os carros, eu entrei na pista como se fosse um carro. Quando o cinegrafista percebeu que ele estava gravando a serra, que ele percebeu o que eu ia fazer, ele faz um movimento rápido com a câmera, pega a metade do painel do helicóptero, centraliza no túnel e eu faço a passagem. Cara, entrei de um lado, saí do outro, meu irmão. Aí a adrenalina tá milhão. E aí o pessoal ficou sabendo e pediam para mim, era fita VHS na época. Ô Dato, deixa eu ver o vídeo do túnel. Eu falei, que túnel, pô? Não tem túnel não. Porque eu estava preocupado tomar uma represália. É isso que eu ia falar, né? Porque Aí eu depois passei para um DVD e um amigo meu, um comandante, ô Dato, me empresta um DVD para eu baixar no meu notebook, porque as pessoas duvidam, eu tenho que mostrar. E eles apostavam, os amigos meus apostavam, ganhavam caixas de Brahma, né? Quer apostar comigo? Uma caixa de Brahma? E eu brincava, eu não bebo, cara, me dá então 10% embora lá, eu brincava com eles, né? E aí eu falei, olha, Ferreira, comandante Ferreira, não empresta pra ninguém, meu irmão, só mostra, então, apostou, mostrou. Cara, ele emprestou com um cara que era da polícia de Minas Gerais, BH, o cara postou no YouTube. Meu irmão, cheguei um dia no hangar, um amigo meu, comandante Ferrari, falou assim, você viu teu vídeo no YouTube? Meu irmão, pera tremeu, eu falei, agora... acabou, né? Mas não deu em nada, não. Aí quando foi em 2011, eu fui fui entrevistando o Jô Soares e ele colocou esse vídeo. Aí a ANAC veio atrás de mim. Veio atrás de mim, me deram 5 dias para explicar essa manobra exibida no programa do Jô, assim, assado. Só que eu tinha pego 15 dias e tinha vindo visitar a família em Santos. Eu estava morando no Maranhão. Quando eu retornei do Maranhão, eu saí do avião da Gol, já entrei no helicóptero, fui para Parnaíba, no Piauí, de Paraíba para Fortaleza. E fiquei 19 dias lá na oficina para uma manutenção grande. Ou seja, 34 dias fora de casa. Quando eu voltei, tinha essa cartinha da ANAC pedindo explicação, me dando 5 dias úteis, que já tinha passado.
Respondi, colocando prefixo da aeronave, o dia que foi, a hora e tal, e redigi lá dizendo que eu tinha saído de férias, que eu tinha ido fazer manutenção, fiquei 34 dias fora. E aí eles não retrucaram, isso já em janeiro de 2012. Não retrucaram, ficaram tudo certo. Achei que estava tudo certo. Dezembro de 21, 9 anos depois, chegou na minha porta um oficial de justiça, ela teria que pagar 3.400 de multa, porque eu não respondi em tempo hábil. Peraí, 9 anos 9 anos depois? 9 anos depois. Aí paguei, né? Fazer o quê? Até porque, meu, faz parte do seu trabalho, você vai ficar batendo de frente, né? Então acabou, entendeu? Mas vai discutir, entendeu? Eu mandei, eu pequei porque eu tinha aquele rastreamento e eu tinha comigo no rastreamento dizendo que foi entregue a correspondência. E eu vim do Maranhão para São Paulo de volta, acabei perdendo isso daí, entendeu? Então não tinha como argumentar que eles receberam. Paguei e acabou, entendeu? Então tá tudo certo. Agora também tá mais do que divulgado, YouTube e tudo quanto é canto. Foi por causa desse vídeo que você apareceu a primeira vez no Jô, né? Porque o Jô Soares, a produção do Jô Soares te convidou pra... A produção do Jô Soares me convidou. Eu vou em Globocop 3 anos, né? Pilotei o Globocop. Depois eu peguei as contas lá e fui pro Maranhão. Fiquei em São Luís do Maranhão 4 anos. E eu tava lá no Maranhão, tocou meu telefone, eles queriam fazer uma entrevista comigo. Na verdade, eles não sabiam do túnel. Eles queriam a entrevista. E aí, conversa vai. Esse cara aqui é o piloto que vocês estão trazendo aí, o cara que passou no túnel e tal. Não foi nem por esse motivo, foi não, pela aí começaram sua... a pedir as coisas pra mim, de fotos e tal, e do vídeo do túnel. Daí fui mandando o material que eles pediram. De fotos, da gente voando, da gente, né, enfim. E aí eu mandei pra eles um vídeo. Mas não foi especificamente por causa do... melhor ainda, né? Melhor ainda, não. Por conta do vídeo, mas não, foi realmente porque a gente voando com o pessoal da reportagem lá, com jornalistas, que os meus voos eram com jornalistas. Quando a gente fazia voo fora de jornalismo, era voo para gravação de cenas de novela. Algumas tomadas aéreas para novela, que esses helicópteros de televisão, aquele é um estúdio em HD voador, né? Sofisticado e tal. Então a gente, fora jornalismo, fazia voos para alguma gravação para novela. E voando com o repórter, sempre tinha lá o cinegrafista que é amigo da gente, dizia assim, o Dato passou do túnel, o Dato fez isso, o Dato... A história, depois eles vão contando, né? E aí, no fim, acabou que uma das jornalistas falou para a produção do Jô, pô, tem um cara aqui assim interessante aí, que é o Dato, que voava com a gente e tal, isso, aquilo. E aí aconteceu isso aí. Aí começaram a me pedir essas coisas, entendeu? Daí eu fui mandando. Então, colocou no ar e a ANAC veio babando. Isso é muito bom. A gente vai falar muito de história da aviação, mas o que é interessante pra vocês entenderem por que o Dato de Oliveira é uma figura emblemática brasileira. Isso, Dato, já falei o teu histórico, o teu currículo, mas o Dato é um empresário, o Dato tem uma marca de roupa própria, entendeu? Ele é ator. E aí assim, eu vou pular da aviação pra gente ir direto para isso que o nosso tempo vai ser curto, a agenda do Dato é super corrida. Da onde veio isso também? Você tem DRT, você atua? Sim, Na década de 90, eu fiz aqui em Santos 16 comerciais para televisão. Então, fiz comercial dentro dos pais para o shopping Praia Mar, fiz comercial para segurança, para seguros de vida e tal, e concessionária de veículos e tal. A gente, né, chamava, a gente ia lá, fazia. O cachê era pequeno, mas valia pela estar no meio brincando e tal. E aí um amigo meu, ele estava no Campo de Marte, tinha um cara dessa produtora O2 andando pelo Campo de Marte, procurando pilotos para fazer um teste com longa-metragem. E ele, sabendo que eu tinha gravado comerciais em Santos, deu meu telefone pro cara da produção. O cara me ligou e marcou um almoço comigo. Fomos almoçar e aí me deu o texto, né? Eu estudei lá essa fala que eu tenho uma troca de... um diálogo lá com o Wagner Moura, que eu sou o Chicão, um piloto envolvido em contrabando, e o Wagner Moura é o do Mundo. E aí eu fui aprovado e fiz o filme. Aí o que acontece? Fiz o filme, mas... Qual o filme? Só pra gente... Vips. É a história de um cara que falou que o pai dele era dono da Gol, que ele era filho do dono da Gol, que ele, né, assim, enfim, foi preso, depois foi solto, enfim. Aí surgiu um filme, um livro, né, da história dele, e daí do livro saiu o filme, né. E aí você contracenou com o Wagner Moura. A gente no avião, o avião era uma carcaça, não tinha painel, não tinha nada, e o manche era um buraco numa madeira para fingir que tinha movimento, e eu olho pro chão para fingir que tô vendo a paisagem, tô vendo concreto ali, né. E a gente gravou, só que na edição você vê eu voando. Com o Wagner Moura e tal. E aí no fim acabou que eu busquei um curso de teatro orientado pela Cecília, que é uma pessoa dessa produtora, Cecília Almidimela. Ela é atriz, é produtora de elenco, diretora e tal. Ô Dato, faz teatro e tal. E aí acabei me formando em teatro.
Passou um tempo, isso a gente gravou o filme com o Wagner Moura em 2010. O filme foi para os cinemas em 2011, em março. Quando foi em 2017, o cara da produtora me ligou que tinha um filme que é o Marighella, e quem faz o Marighella é o Sr. Jorge, e ele me ligou e falou, Dato, tem um filme que é a primeira direção do Wagner Moura, e tem uma cena que não tem texto, mas é uma cena de ação, e o Wagner pediu para eu ver contigo se você quer participar, né? E aí eu sou um cliente bancário, cortaram meu cabelo, roupa anos 60, aquela coisa toda, né? E eu sou um cliente bancário que o Sr. Jorge tá com a gangue dele lá para assaltar, com os guerreiros para assaltar o banco, e eu tô armado. E o Wagner falou, Dato, quando o guerrilheiro estiver saindo, apontando a arma para os clientes, né? Que ele olhar para a porta, que ele vai se distrair, você dá 2 passos e você atira nele. Atira e abaixa o braço, que você vai tomar 2 tiros no peito. E assim, eles colocam o explosivo, e o Wagner falou assim, quando você sentir um cutucão, que assim, você morre. Aí, bom, gravando e tal, isso aqui, era tudo cenográfico ainda, no ensaio, né? Então ele dá 2 raquetadas para os tiro, né? E eu caio, eu me encosto no balcão e escorrego, né? Para não me estabacar no chão. Só que daí o que acontece? Para gravar a cena, eu liguei na escola que me formei, falei com o diretor, eu falei, cara, tu não tem um dublador, o cara, né? Um dublê, para me ensinar como é que morre? Porque eu não sei como é que morre. Até isso tem técnica, né? Tem técnica. Aí, cara, ele me deu o telefone de um cara, eu liguei. Eu me identifiquei, né? Falei do que se tratava. Ele falou: olha, eu até te ensino, te dou umas dicas, mas não se preocupe, porque tem colchão de ar. Quando você morrer, você quer um colchão de ar, na edição não tem colchão. Então tá bom, muito obrigado. Não fiz nada de ensaio com o cara. No dia da gravação, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o bendito colchão. Cadê o colchão? Não tinha. Aí eu cheguei para um cara que era figurante, falei, amigo, eu vou ter que morrer, tu consegue me segurar, que eu vou desmontar. Aí combinei com ele de cair. Aí, gravando e tal, aí eu dou o tiro, eu sinto o impacto aqui, e eu caio, desmonto, o cara me segura realmente, me apara e põe no chão, né? Aí se grava, a gente gravou 4 vezes a mesma cena. Na segunda vez, gravou, ficou legal. Mas o cara que era assistente do Wagner Moura passou por mim e falou assim, Dato, o Wagner já tem a cena, mas ele quer fazer mais uma para garantir. Então ele fez uma segunda, já tem a cena. Fazer a terceira é para garantir. Tá bom. Você fica tão na adrenalina que quando é uma garota, uma guerrilheira, quando ela tira em mim, eu não esperei o cutucão aqui. Eu morri antes, meu irmão. E o cara me segurou por aqui e o detonador lá, o cara da feita de efeitos especiais, que estava escondido atrás do balcão, detonou, que ele escutou o tiro e detona, né? A mão do cara tá da cor da camiseta, preta, da cor dessa mesa aqui, ó. Preta, porque explodiu a pólvora na mão do cara. Caramba! Aí corta e tal, daí limpar a mão do cara e falou assim pra mim, olha, eu não vou conseguir te segurar de mão aberta, com a mão fechada que tá dentro disso daqui. Falei, não tem problema, tu me segura. Aí assim, tiro, aí morri, tomei 2 tiros no peito lá, e a cena é muito real, porque a camisa estoura, o sangue pinga, entendeu? Aí você tá lá morto no chão, cheio de estilhaços, porque elas tiraram em vidro também, né, quer dizer, esses vidros de cenográfico, né, e tal. E acabei que daí fiz o teatro, me formei, tenho o DRT, mas não fui atrás, assim, sabe? Se alguém me chamar, eu tenho... Você vai, né? Mas não é algo que você coloca como prioridade. Não, a prioridade é voar, entendeu? Até que o livro Voar é a segunda melhor coisa do mundo, porque a primeira melhor coisa do mundo, como eu perdi meu pai, eu perdi meu pai aos 14 anos. Eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu. E uma história interessante que eu conto no livro. Em janeiro de 63, meu pai chegou para minha mãe e falou assim, ele chamava minha mãe de filhinha, porque ele tinha 56 anos e ela 25 quando eles se casaram, ele era 31 anos mais velho que ela. Ele falou assim para ele, filhinha, eu vou te dar um presente triste de aniversário. Minha mãe falou, ô Augusto, vira essa boca pra lá e tal. Bom, isso em janeiro de 63. 19 de julho de 63, no mesmo ano, aniversário da minha mãe. Ele deitado na cama, chamou eu, minha mãe, minha irmã, abençoou a gente, virou quase morreu. Cara, cantou a bola, 19 anos depois. E toda uma linda, que Deus a tenha, se viu sozinha, cuidando de 2, um de 14 e um de 13. Então, voar é a segunda melhor coisa do mundo, porque a primeira eu tenho que é a mulher. Eu falei né, no Jô Soares, falei, Jô, nós somos o sexo frágil. Eu fui operar as amígdalas com 27 anos, pedindo anestesia geral. O médico falou, não precisa, meu amigo. Eu falei, então eu não quero. É melhor colocar anestesia porque a gente não aguenta, né? E deram anestesia geral, acordei zureta pra caramba, porque a anestesia te deixa e tal. Mas, sabe, covardão mesmo, entendeu? Então eu tenho comigo que é assim, a gente tenta uma coisa, cara, e pintou o primeiro obstáculo, no segundo, no terceiro, tu já tá injuriado, já suta o balde, já quer, entendeu, que se lasque. E a mulher não, ela vai, entendeu, ali. Então eu falo que a mulher é a primeira melhor coisa do mundo como um todo, né? A mulher que é mãe, que é esposa, que é amiga, que é parceira e tal.
E aí tem, não dá para generalizar, né? Que ser humano é ser humano, né? Tem as suas falhas e tudo mais. Mas eu tenho que com a mulher é o sexo forte, entendeu? Então por isso que meu livro chama Voar é a segunda melhor coisa do mundo. Cara, Porque primeiro é a mulher e a segunda é voar. muito legal. Muito eu fiz legal agora, mesmo. eu fiz agora, dia 20 de dezembro passado, 48 anos de aviação. 8 de avião, 40 de helicóptero. Nesse currículo, 5 acidentes aéreos e um sequestro aéreo. Então, são 6 chances de estar no andar de cima lá, no outro plano, né, espiritual. E eu falo no livro, ou Deus não vai com a minha cara e não me quer por perto, ou então eu tenho uma missão por aqui, porque 6 chances de estar lá em cima e estou aqui ainda com saúde, graças a Deus. Então, para mim, tá tudo azul na América do Sul, cara. 48 anos de aviação. 8 de avião, 40 de helicóptero. 40 de helicóptero. E é assim, você entrou, agora a gente vai ter que continuar, porque assim, eu acho que os acidentes, óbvio, extremamente graves, mas o sequestro traz mais ainda. Como é que foi esse sequestro? E que então, ano foi? Foi no dia 17 de janeiro de 2002. Tem 23 anos. Eu estava no Campo de Marte, né? Eu trabalhava num táxi aéreo e chegaram 2 rapazes fazer um passeio turístico. Panorâmico, voo panorâmico. Normal. E aí o que acontece? Decolei com os dois e o que estava à minha esquerda perguntou, comandante, onde é que é o shopping Guarulhos? E eu falei, aqui na Dutra, 5 minutos na Via Dutra ali. E eu não estranhei porque o shopping Guarulhos, de repente, é a referência maior para ele achar o prédio dele. O shopping está ali, meu prédio está ali, minha casa está ali. Fui em direção ao shopping, eu estou ali na Dutra. O que estava à minha direita perguntou o que estava atrás de mim, ele perguntou o que tinha à minha direita. É o Parque Ecológico Tietê. É um parque que tem em São Paulo ali, que tem pedalinho, tem lago, o pessoal faz pedalinho, faz piquenique e tal. Quando eu virei para frente, esse cara aqui estava com um revólver na mão, sem cinto, de lado no banco, tirou meu mão do comando. Eu falei, bem, o que vocês querem fazer, eu faço, mas deixa eu voar. Aí eu tive que entrar num presídio para tirar 2 pessoas lá de dentro. Aí eu entrei, pousei, entrou uma pessoa. Quando entrou uma pessoa, iniciei a decolagem na vertical. Não tinha como sair em frente com os pavilhões. Aí o cara colocou a arma, volta, entrou o segundo cara. Aí são 2 caras que fugiram. Aí tive que depor em DEIC, em corregedoria da Polícia Militar, em 2 fóruns e em 2 delegacias. Por quê? Porque até então achavam que isso é conivente, né? É, porque Tipo, você tá, cúmplice, né? quer receber um dinheiro, pensa aqui e tal, enfim. Mas aí viram que a gente foi vítima mesmo, graças a Deus, a gente é bem conhecido, graças a Deus, e não deu em nada, né? Mas assim, foi uma situação, desde esses 48 anos de aviação, foi assim a pior minha mais de vida, porque os acidentes aéreos, eu tive 3 helicópteros, que eu pus no chão o helicóptero, saímos andando no helicóptero, não machucou ninguém, o helicóptero foi, o estrago foi pequeno. 2 de avião voando com os amigos, no primeiro eu bati a cabeça e o joelho, no segundo eu fraturei 2 vértebras. Então minha vértebra torácica 10 e 11, eu tive fratura por compressão, achatou. E isso não me incomodou emocionalmente falando. Tanto é que eu, no primeiro acidente, 15 dias depois eu fui voar. Porque eu pensei, não posso deixar de voar e deixar isso criar algum tipo de obstáculo, algum trauma que eu não queira mais voar. E eu fui voar e me senti bem, tranquilo. Então passei pelos acidentes e tal, e tá tudo certo. O sequestro, isso me causou uma sequela emocional. Assim, eu sou um ariano, né? 12 de abril, ariano é motivo de nascença. Mas, meu irmão, com esse negócio de sequestro aí, a coisa ficou tão aflorada que, assim, às vezes uma mensagem do WhatsApp, um comercial da televisão, um filme, entendeu? Qualquer coisa, uma reportagem dá aquelas embargadas, aqueles vão na garganta. E eu preciso, minha filha Thaisa, que você conhece, tem a Thaisa, tem a Taína e a Fabiana, né, minhas três princesas lá. A Thaisa é psicóloga, ela falou, pai, isso chama-se síndrome de estresse pós-traumático. E aí você tem que procurar ajuda psicológica. Aí uma amiga minha, da Globo Repórter, é jornalista, ela falou, me deu o endereço e o telefone de uma amiga dela, que é de uma psicóloga. Ela falou, eu tive um divórcio traumatizante e ela me colocou em 4 sessões. Pô, bacana, né? Aí eu fui lá. Cara, quando eu cheguei lá, batemos um papo e tudo mais, aí ela colocou umas plaquinhas no chão, cinza, vermelha, branca, azul, e ela perguntava assim, como é que tá a tua situação, né, física? Eu ia para azul. Tudo bem. Como é que tá a tua situação financeira? Bom, mesmo que tivesse no vermelho, eu ia para azul. Pra mim tá ótimo, tudo né? certo, meu. Como é que tá a família? Como é que tá o emprego? Eu ia tudo para azul. Aí ela me chamou na sala assim dela, encostou na parede, e na outro lado eu tinha a janela com o pau da cortina lá, o varão e as cortinas, né? Ela disse pra mim, o que você mais gosta de fazer?
Aí eu não podia dizer pra ela que era namorada, bicho, porque... Tem esse problema, eu não posso contar todas as Não verdades. pode. Aí eu falei assim, eu vou andar de moto. Aí ela falou assim, e quem você mais ama na vida? Diz que, não sei se é real isso, mas diz que a psicologia fala que a gente tem que se amar primeiro, porque a gente se ama, a gente ama outras pessoas, Perfeito, né? Diz que é assim, mas eu falei, eu amo minha família, né? Aí ela falou, então você vai fazer o seguinte, Datô, você vai olhar para a cortina, à direita você vai ver você andando de moto. No centro você vai ver o teu sequestro. E à esquerda você vai ver a tua família. Tá ok? Tá. Você vai ver isso primeiro preto e branco, depois colorido. Aí eu falei, pô, mas nem droga eu uso, cara, mas não, nem beber eu bebo, como é que eu... Aí eu ficava olhando o pau da cortina, eu só vi o pau da cortina e a cortina, ela tá vendo? Eu falei, tô. Cara, eu não tinha como ver isso daí. Sumi da mulher, não fui mais nela. Aí fui numa outra psicóloga que me indicaram também. Aí quando eu cheguei lá, que tem uns 30 e poucos anos, né, e ela tava com um vestido de seda e na cabeça também um lenço, assim, uma bandana, assim, um negócio de mesmo tecido, vestido. Começamos a conversar e tudo mais, aí ela assim no meio da conversa falou, Daton, o teu problema é psicológico. Então você com algumas sessões, você nunca vai esquecer isso, mas você consegue amenizar e consegue administrar isso daí. Então é um problema psicológico. O meu é físico. Eu falei, é mesmo, Cláudia? É mesmo, Cláudia? Ela falou assim, eu tenho linfoma. Negócio de câncer no Caramba, sangue. eu tinha câncer. Pô, começou a chorar desse lado da mesa e eu desse lado da mesa chorando igual. E eu pensei, o que eu vou falar pra essa menina? Aí eu falei pra ela, ô Cláudia, você é jovem, né? A medicina tá tão avançada, tá, isso aqui. Aí a gente se abraçou e tal, e fui embora e liguei pra Thaisa, né? Entrei no carro e já liguei pra Thaisa. Eu falei, pô, Thaisa, ela falou assim, assim, assado pra mim. Ela falou, pai, ela não podia ter feito isso, cabia até uma denúncia no CRP, né? No Conselho Regional de Psicologia. Mas eu acredito que ela falou isso, pai, pode ter um chacoalhão, como quem disse, você tá com problema psicológico, tá aí todo choroso, e ela tá com problema físico, né? Pior que teu. Não, assim, em tese, deixar claro, mais grave, né? Depois eu fiquei sabendo, através de uma amiga que me indicou ela, que ela se curou, casou, teve uma filha e tal, graças a Deus tudo certo. E aí acabou que não, sabem. Aí eu fui numa terceira também, que um amigo meu da Globo também, o cinegrafista Luizinho me indicou. E eu fui numa sala, cara, que a sala era do tamanho dessa mesa aqui, pequenininha, aí tinha uma mesinha assim, com uma caixa de lenço. Eu pensei, se eu chorar tudo isso, eu desidrato aqui hoje. Meu irmão, eu sentei lá e comecei, eu já falo para os cotovelos, lembra? Ela deixou eu falando sozinha, ela não fazia pergunta, pode falar. E eu falando, deu 50 minutos, ela olhou no relógio e falou, Dato, acabou a sessão, se você quiser marcar, vai dar continuidade, a gente agenda e tudo mais. Aí eu fugi da mulher também, pô, porque, pô, não me falou nada, não me orientou nada, eu tô achando... Eu falei, né? eu tô achando que eu receber alguma orientação, alguma coisa, né? Então, assim, eu preciso realmente buscar uma ajuda profissional, porque eu começo dia 2/7, julho 7, 2/7, o que me cobra audiência, que me cobra, não fala julho, eu falo julho, porque confundo com junho, né? Então, vai ter um lançamento num hangar chamado L Park, em Carapicuí. Fazer Na aqui. sequência... Lançamento do sim, livro. Tá aqui. Na sequência, vai ter começa um podcast. Cara, já pensou entrevistando alguém que tem uma história de vida triste, o cara falando daí, eu choro daqui? Não, mas você Entendeu? é bom. Então eu tenho que aprender a Nossa. controlar isso daí, porque é um negócio que foge. Eu falo no meu livro, eu toco violão, né? Então, e eu falo que eu tô tocando violão, às vezes dá uma mal na garganta. Eu falo, não é que eu canto tão mal, a própria de eu chorar de mim mesmo, entendeu? Ô, Dá, você tá cantando tão mal que você tá chorando, né? Sensibilidade, Pois né? é, Dá? então, São mas anos assim, de vida, ficou muito aflorado, sabe? Eu Aham. fiz agora em abril 76 anos de idade. Que Deus ainda me deixou de povoar muito ainda, e, né, por muitos anos. Então, assim, eu tenho que controlar isso aí, porque às vezes conversando com amigos, eu tenho que parar, dar uma respirada, porque vem aquela embargada aqui. Mas demorou, quero ficar voltando, óbvio, tanto em detalhes, mas depois que aconteceu, você obviamente deixou, não voltou pro campo de Marte. Voltei. Ah, você voltou, como se Voltei, nada não. tivesse acontecido, Não, deixou, os não. caras desceram, você falou, vou dar um Os tempo. caras desceram, os caras Aham. me sequestraram, e os dois que eu tirei do presídio, um deles tentou arrancar a bateria do meu celular, não conseguiu, falou, vou levar teu celular embora. Pode levar. Porque então, eu tô achando, pra você porque não um dos ligar. que eu tirei tinha 8 mortes nas costas. O helicóptero, aquele que eu voava, ele é o banco é concha em fibra de vidro, com espuma revestida em couro. Então atirou por trás ali, matou, aleijou, então esses caras, tudo certo, não tem problema nenhum. Então, eu tentei fazer a partida no helicóptero, não consegui fazer a partida. Eu tinha tido uma pane de bateria uns 2 meses antes. Aí eu falei, pô, deu pane na bateria. Porque quando eu decolei do campo de Marte, a gente usa fonte externa, que é uma bateria externa, conecta, você faz a partida, desconecta, vai voar. Enfim, aí eu peguei, fechei o helicóptero com chave, tirei as divisas do ombro, as birimbelas, eu voava numa empresa de táxi sério, então a gente voava uniformizado.
Peguei um táxi e voltei pro Campo de Marte. Aí cheguei no Campo de Marte, a notícia é que tinham me achado, tinham atirado em mim, jogado no mato e tal, porque Nossa. o papo foi esse. Aí quando eu cheguei lá, cheguei eu amarelo, os amigos meus brancos, as meninas brancas, todo mundo chorando por causa do susto, né? E isso repercutiu assim, foi que nem pólvora, né? Então, Brasil não- esse desenho ainda pra mim ficou assim. Você desceu no Campo de Marte, os quatro, foram quatro, né? Os quatro desceram. Um ficou tentando pegar meu celular e 3 se perderam na multidão. Porque por mais que, quando eu comecei a voar helicóptero em São Paulo, tinham 12 helicópteros. Contava no dedo. Não é, hipoteticamente falando, eram 12. Hoje tem 600. O Brasil hoje é a maior frota de helicóptero do mundo, perdendo para segundo lugar Nova York. Brasil, São Paulo, né? E Nova York. Então, mesmo hoje, com esse crescimento, né, que teve com a versão de asa rotativa, que são os helicópteros, você pousa num lugar, num campo de futebol, num descampado, vem gente pra caramba, porque quer ficar perto, quer tirar foto e tal, essa curiosidade. Quando eu pousei, juntou gente. E aí 3 caras sumiram na multidão, um tentou arrancar meu celular. Tentou tirar a bateria do celular. Não Isso, mas conseguiu, isso no Campo levou de embora. Marte, não? Não, isso no campinho lá em Budas Artes, no campo. É isso. Você campo- deixou ele é. em Budas Artes. Eu decolei do Campo de Marte e aconteceu o negócio do resgate, e Do em resgate, Budas Artes Eles mandaram, vão até em Budas Artes. Exatamente, eles já tinham lá o campinho que ia pousar, que tinha um já cara tinha alguém esperando, captura, é. e nas reportagens falam isso. E alguém esperando e eles fugiram. E aí eu não consegui fazer a partida, porque eu achei que tinha uma pane de bateria, mas não é, porque a bateria do helicóptero é push button, você aperta o botão e trava embaixo. Então você liga a bateria, a bomba de combustível e o gerador. E aí você dá o start da partida. A bateria, quando eu apertei, ele não travou no fundo, então eu fiquei sem energia. Quando eu dei no start, não deu sinal de nada. Eu falei, poxa, eu tive pane. E no fim não era, entendeu? O helicóptero foi realmente que eu não apertei, era para não decolar. Eu encaro isso como era para não decolar. E deixou lá o helicóptero. Deixei lá o helicóptero, fechei com chave no campinho de futebol, campinho de várzea, peguei um táxi e voltei pro Campo de Marte. Aí peguei um outro helicóptero da empresa, mais um comandante amigo meu, voltamos lá para pegar o helicóptero, para buscar o helicóptero, entendeu? Mas eles vieram, a gente desembarcou num campo de futebol de várzea, lá em Budas Artes. E todo mundo chorando. Quando você voltou, você chegou lá. Pô, meu, o pessoal chorando, porque achava que a história era essa, né? Pô, pegaram o dado, atiraram no dado e jogaram no mato. A conversa era essa. Mas graças a Deus. E a polícia já estava lá quando chegou? Quando eu voltei, já estava civil fazendo a perícia lá. Eles tavam, não tinha uma marca de tiro, né? O helicóptero, mas tinha muitas digitais. Então eles estavam com aqueles pincelzinhos, né? Com os Já estava povozinhos e tal, fazendo. fazendo a perícia. É. Mas marca de tiro não tinha nenhuma, entendeu? Então, E assim, pensar que não teve, né? Não teve tiro, não teve uma violência física, né? Porque a violência teve. Mas não teve a violência física e mesmo assim você dá esse relato, né? De quão desesperador ali. Porque eu acho que nessa hora você pensa na família, e né? assim, o piloto do helicóptero, o comando ali, são comandantes da aeronave. Mas os caras com 2 armas na tua cabeça, eles são comandantes da situação. Você é o comandante da aeronave, mas quem comanda a situação são os caras. Então eu vou ir com uma arma encostada na nuca, que ele falou pro cara, quando ele mostrou o revólver pra mim, ele falou pro cara de trás, cuida dele aí. Quando ele ouviu, cuida dele aí, eu senti aqui, ó, na nuca. Então eu tinha uma arma encostada na minha nuca, uma apontada no meu rosto, tiraram o fone de ouvido, mandaram desligar a rádio, e eu tive que fazer isso aí. Falei, obedecer, entendeu? Não tem o que fazer. Porque eu sei que voando, não ia acontecer nada comigo. Porque se atira no piloto, cai, morre todo mundo. Provavelmente ali ninguém sabia pilotar. Então, Não. já começa por aí. Mas aí eu tava já viajando na hora do pouso. Eu falei, pô, vou deixar de ver família, os amigos. Mas já era, entendeu? Porque eu tô achando, pousou, atirou, tchau. Mas graças a Deus, não aconteceu nada. Uma história que a gente tem cuidado para contar, como você falou, e um relato bem interessante. Agora, assim, de histórias inusitadas que a gente pode encontrar no seu livro, que você lembra, assim, que é legal, que... Pra ter curiosidade, para dar curiosidade para o pessoal que tá vendo a gente. O livro, ele é autobiográfico, né? Então, eu perdi meu pai aos 14 anos, segurei meu pai já sem vida pelas costas, para um vizinho nosso, um espanhol, o seu Amâncio, a me ajudar a vestir para o sepultamento e tal. E minha mãe era costureira. Hoje, um curso de avião, de piloto comercial de avião, você vai gastar na faixa de R$150 mil. Para se tornar piloto comercial de avião, são 150 horas de voo. Helicóptero são 100 horas de voo. E você... O custo hora, R$2.700. Eu sou instrutor de helicóptero, se bem que eu não estou mais na instrução, estou voando executivo. Mas supondo-se que eu estivesse numa escola dando instrução e você fosse meu aluno, sentou no helicóptero, fez 1 hora de voo, R$2.700. É baita investimento, hein? São 100 horas de voo, 270 mil. De curso prático, fora exame médio, fora curso teórico, fora locomoção, fora alimentação, entendeu? Então, é um curso caro.
E aí você se breveta com 100 horas de voo, quem é o cara que vai te dar um negócio de 2, 3, 5, 10 milhões de dólares com você com 100 horas de voo? Até porque o seguro só cobre alguma coisa que aconteça com a aeronave se o piloto tiver no mínimo 500 horas. Nossa, então você tem que praticar muito com alguém do teu lado. Tem exatamente isso. Você tem que voar com os amigos que têm experiência, que não fazem mais conta de hora de voo. Você não registra mais, você não está nem aí. E registra para E você. aí você passa para aquela pessoa. Então você é um aluno novo, foi voar comigo? Ah, a gente foi para Londrina, deu 2 horas e 10 de voo. Então eu pego o teu código ANAC, tal, isso aqui, você está voando comigo, eu estou te orientando, essa hora fica para você. Então você voa 2 horas comigo, voa 1 hora com outro, meia com outro, e vai somando até chegar nessas tal das 500 horas, para tentar buscar um emprego e tal, para você efetivamente começar a ter salário. Então eu narro no livro essas dificuldades da formação, né? Eu falo dos acidentes, eu falo do sequestro, eu falo um pouco da minha juventude, né? Da infância, de perder o pai aos 14 anos, a juventude, a adolescência e tudo mais. Comecei a trabalhar cedo, né? Porque o pai morreu, eu tive que ajudar em casa. Então, eu falo da história do surf, que a gente em 2021 ganhou um prato da Prefeitura de Santos, um prato de inox, recebi das mãos do prefeito, em homenagem ao Dia do Surfista, porque a gente é do tempo da madeirita, a gente... Além disso, você é surfista. Você não era nem nascido, eu fui vice-campeão em 68, cara, em abril de 68. Ah, que isso. Um torneio que teve lá no Irapuaxá Clube. Veio um cara do Rio de Janeiro chamado Carlos Alberto Lastorina, que era o mudinho, né, que ele era mudo. E o surf já estava mais adentado com a gente, então eles já tinham os campeonatos lá. Ele veio participar do campeonato, que era um torneio aberto, então era um torneio paulista, era um torneio aberto, poderia vir gente de qualquer lugar. Ele faturou o primeiro lugar e eu fiquei em segundo lugar. Então eu fui vice-campeão, isso foi em abril de 68. Então eu surfei 31 anos seguidos. Depois eu tive um acidente de planador, porque eu fraturei 2 vértebras. Aí o ortopedista falou assim pra mim: você anda de moto? Ando. Bende. Você faz academia? Faço. Hidroginástica. Aí surf? Já era. Nada de sambar em cima de prancha e tal. Aí eu fiquei um tempo sem surfar. Aí eu fiz aí eu voltei a surfar depois de 1 ano e 2 meses comprei outra moto, voltei a andar de moto. Eu voltei pra academia. Contra a recomendação do médico. Contra a recomendação do médico. E depois eu voltei a surfar, né? Eu fui pra São Luís do Maranhão, levei minha prancha lá pra São Luís e tal. E agora, quando foi em janeiro desse ano, agora mandei fazer uma outra prancha. Só que eu brinco, que eu falo que antigamente a gente pegava onda. Hoje é as ondas que pegam a gente, né? Porque você toma uns capotes, é porque não tem jeito, né? O fôlego não é que nem quando eu tinha 20 anos, né? Mas eu surfei 30 anos seguidos. A gente ia nas obras, via aquelas madeiritas lá, e roubava aquelas madeiritas, cara, furtava, para fazer na madeira, no cerote, a prancha, a quilha, era tudo prego e parafuso. Não tinha flutuação, dava cãibra, porque você ficava no meio da água lá, batendo pé na não era própria, né? Então assim, e mesmo assim, cara, vocês conseguiram, você foi campeão. Chupava. Não, quando eu fui campeão, já fui vice-campeão, já fui com prancha de fibra de vidro mesmo. Só que naquela minha época, surfista era sinônimo de vagabundo. Cara, eu me lembro que na Praia Itararé aqui não tinha esses jardins, era capim colonial, um capim muito alto. Então o que a gente fazia? Escondia a prancha no capim, ali no mato, porque tinha um motorista de ônibus, visse a gente com prancha, eles não paravam. Então a gente dava sinal pro ônibus, quando ele parava, a gente pegava as pranchas e entrava no ônibus. Meu irmão, entrava com prancha, vai pro Guarujá, ia até a ponta da praia, dentro de ônibus, batendo na cabeça dos outros com a prancha, imagina. E andava a pé para ir pras praias e tudo mais. E depois o surf foi evoluindo e hoje é profissão super rentável, né? Você tem caras aí ganhando muito dinheiro com patrocínio e tal. Mas na nossa época, eu brincava e dizia assim que a mãe da minha ex-mulher, né, a mãe das minhas filhas, as amigas, meu filho meu genro faz engenharia, o meu genro faz medicina, e a minha disse assim, o meu é surfista vagabundo. Mas hoje não, graças a Deus, evoluiu bastante. E até a fabricação também em si, né? Não, super profissional hoje, né? Tem Hoje o cara pega a tua hoje. altura, teu peso, vai lá e põe no computador, sai a tua prancha. A gente fazia no olho, pegava a prancha lá, comprava as placas, era isopor na época, depois surgiu o poliuretano, fazia o shape, ficava cheio de morrinho, porque não é que nem hoje, com essa técnica avançada, e põe no mar e vamos surfar, entendeu? Então é uma outra época, o mundo mudou muito em tudo. Entendeu? Até a aviação, que a gente é de uma época de uma aviação romântica, uma aviação aventureira, entendeu? Então hoje está tudo muito... Sei lá, o pessoal é muito um negócio de grana, entendeu? Então eu tenho pessoas que me procuravam assim, diziam assim, Dato, o que dá mais dinheiro, avião ou helicóptero? Eu falei, meu amigo, se você vai entrar na aviação por causa de dinheiro, faz outra coisa. Porque a aviação é você ter paixão pelo aquilo que você faz, entendeu? Então, eu falo, um voo de 1 hora, um tempo ruim, se desgasta muito mais fisicamente, porque você pensa muito, do que voar 3 horas com um dia de sol.
aberto, um dia lindo. Porque o tempo está ruim, você tem que desviar, você tem que subir, você tem que descer, sai para a esquerda, sai para a direita, e teu combustível vai baixando, você está alternando, né? Você está buscando para chegar em segurança no teu destino. Às vezes não dá para chegar, tem que fazer um pouso alternativo. Então, o desgaste físico, né? A cabeça que pensa e o corpo é que paga, né? Então tem isso. Então a aviação, ela não tem esforço físico, é tudo hidráulico, né? Só que sofisticou. Eu dava instrução na Praia Grande, no aeroclube que existia lá, o helicóptero era para um par de madeiras, né? As hélices, né? Grosso modo falando, as hélices e tal, mas chamam pás. Eram de madeiras. Hoje a sofisticação é tanta, aqueles instrumentos foram trocados por telas, e o helicóptero vem um voo pairado e vem sozinho, você programa ele vem sozinho e faz um voo pairado e a altura dessa mesa que ele para quieto, sozinho. Aí você pega, assume os comandos, ou você taxia ou pousa aí no local que ele parou. Então eu falo para essa turma nova e falo no meu livro também, para esse pessoal novo da aviação, essa automação está distanciando o ser humano da máquina. Por quê? Não se pega mais a mão para sentir o voo. Então hoje o cara decola, aperta o botão, acopla o piloto automático e vai conversando com a turma e o bicho vai sozinho. Você acha que perde um pouco vai perder, o piloto mais atual, mais jovem, ele perde um pouco essa sensibilidade, porque perde automático, né? Como Perde, você porque pontuou. assim, o que acontece? Hoje, como eu te falei, a pessoa tem que buscar as horas de voo. Não vai pagar 500 horas de voo numa escola, então ele tem que voar com os amigos. Então, geralmente, o cara sai de uma escola com 100 horas de voo e vai para os hangares e começa a voar com as pessoas que já são mais experientes lá. E tem muitos que voam, às vezes, de copiloto numa máquina maior, que exige copiloto. Então, de repente, ele está indo bem, o próprio comandante chega na empresa e fala, ó, admite como copiloto, né? O cara é gente boa, tá voando direitinho. Então, o cara não teve aquela vivência do voo visual, voar visual. Quantas e quantas vezes a gente saiu de São Paulo para Angra dos Reis, ou teve que retornar, ou teve que contornar porque a serra está fechada. Nuvem, né? A serra está encoberta. E eu falo no livro, essa serra, ela aberta, ela é linda. Essa serra nossa aqui é maravilhosa. Mas ela encoberta é um perigo. Então como é que você vai tentar entrar numa camada que você não está tendo voo visual? Você não voa. Tem um helicóptero que voa por instrumento, são os helicópteros de biturbina, né? Então eles são homologados para voo por instrumento. Então você decora, você não está vendo um palmo à frente do teu nariz, mas você está com o painel ali indicando o voo. O voo visual, o nome já diz, é visual, você tem que estar vendo o chão. Então o cara entra numa formação, perdeu o contato visual, é óbito, é perigo para morrer, entendeu? Porque tem que estar com a máquina homologada e o piloto também homologado. Então, assim, essa coisa do voo visual, e essa vivência do voo visual, ela é super importante, porque não adianta você pular etapas, entendeu? Não adianta você tirou tua carteira de motorista no golzinho da autoescola, né? Chegou lá, tirou lá a carteira de motorista, aí fez lá a baliza num ônibus, que você quer pegar a categoria D, profissional. Pô, eu sou aqui, ó, categoria D, eu sou motorista profissional. Aí você pega uma carreta aí. Bem diferente de um ônibus, de um caminhão, né? Sim. Você até vai pegar essa carreta, vai pegar um bitrem, vai pegar o que for, mas lá na frente, depois que você passou por um caminhão de um X tamanho, depois um pouco maior, depois com carreta. Com os eixos, mais eixos. Exatamente, entendeu? Então, na aviação é a mesma coisa. Você sai de uma escola e já vai para uma aviação maior, essa vivência tua aqui, na aviação visual que você não tem, ela vai fazer falta lá na frente. Porque o dia que você está voando instrumento, você não está enxergando nada na tua frente. Tá tudo escuro, tá chovendo, você não está vendo nada. Você olha para baixo, não vê chão, olha para frente, não vê nada. Aí você teve uma pane que você precisa desacoplar o piloto automático e pilotar na mão. Essa sensibilidade vai embora se você não treina. Eu tenho amigos meus que voam um instrumento que eles falam, às vezes eu vou para Angra dos Reis, eu vou para Ubatuba, eu vou para Avaré, para tal dia que for, eu saio com o plano, né, você tem que fazer o plano do instrumento, mas eu vou na mão. Porque ele voa de dia na mão, ele está vendo o que ele está fazendo. Se der uma pane, não vou para o instrumento real, que não está enxergando nada, ele está com a máquina na mão, a sensibilidade está ali. Tem prática, né? Feeling tá ali. Acho que com qualquer coisa, né? É que a aviação... Qualquer coisa, moto, carro, lancha... Dependendo da máquina que você tem na mão, o carro, você consegue se safar ainda num certo acidente. No voo, na altura, a pessoa que não tiver a sensibilidade, dependendo de onde ele tá, é uma hora certa, né? Sério. Meu, a gente tem casos emblemáticos aqui, um político o Eduardo Campos, que faleceu, um avião, cara, o piloto não conseguiu, né? Óbvio que tem toda uma investigação em relação a isso, nas épocas de eleição, e caiu em Santos, né? Caiu aqui no município e não se salvou um. Quando a gente lembra da aviação, a gente lembra
do time da Chapecoense. A gente tem alguns eventos emblemáticos nos últimos 10 anos, 15 anos. A Marília Mendonça, cantora, Marília Mendonça que faleceu. Então o cara tem que tomar muito cuidado, né? A pessoa tem que praticar muito. A manutenção do helicóptero ela tem que estar sempre em dia, né? Claro, manutenção. E eu falo que nós não temos triângulo, a gente não pode acostamento. Você tá voando, meu irmão. Deu um tilt lá, é chão. Entendeu? Então você tem que fazer o pouso o melhor possível para você sair andando. Quebrou a máquina? Tudo bem, tem seguro, mas saiu andando você e os passageiros? Tudo certo. Só que é o seguinte, São Paulo, cara, é um paliteiro, uma selva de concreto ali. Se deu uma pane em cima de São Paulo, você vai pousar onde? Ali, são poucos lugares. Quais lugares, por exemplo, que você lembra de cabeça se aconteceu alguma coisa? Óbvio, precisa ter combustível, precisa dar tempo ainda de pousar. Porque, então, onde? Eu voava, quando eu voava Globocop, então a gente faz muito voo pairado. Teve um caso, aquele caso Nardoni, que o cara jogou a criança lá e tal, e a Globo acionou a gente para fazer a imagem do cara sendo preso. Ele estava na casa do pai dele em Guarulhos. Eu decolei com o cinegrafista e a gente foi para cima da casa do cara e o cinegrafista focou na porta do cara para esperar ele ser preso. A redação me chamava e dizia assim, ele vai ser preso em 15 minutos. Ó, daqui a mais 10, daqui a mais 15. Nós ficamos 2 horas no voo pairado. 2 horas. E eu não podia dar um giro, né? Fazer um giro de 360 graus, porque pairado você tem que ficar nos comandos. Não tem piloto automático, você fica no seguro na mão. Aqui no voo pairado é na mão. E não tinha como fazer um giro para dar uma esticada de braço e de perna, né? Aí, porque vai que você dá um giro, nesse giro de 1 minuto, o cara é preso, você perde a imagem. Então, enfim. Então, nos voos, isso de noite, então não tem o que fazer, né? Porque você olha para baixo, tá tudo, né, escuro ali. Mas nos voos durante o dia, quando eu fazia o voo pairado, fazer um acidente de moto, alguma coisa que tivesse acontecido e tal, você faz o voo e fica assim, ali tem um terreno baldio, essa rua que tem pouco movimento, você ficava meio já vendo alguma coisa, porque se desse uma luz de painel acendendo alguma emergência, você sabia onde pousar. E tinha situações que você falava assim, caramba, aqui não tem nada, aqui também não tem, e aí acabou. É mão de Deus ficar pendurado lá, entendeu? Porque São Paulo é difícil você, né, ter um espaço que você faça um pouso com segurança. Ah, mas essa avenida aqui é larga, dá pra fazer o pouso. Mas tem fio cruzando, entendeu? Então é complicado. Essa Então, tensão ainda, né, de ficar pensando aonde tem que pousar caso tenha uma pane. Então, a manutenção do helicóptero, ela é fundamental, né? Você tem que deixar sempre em dia. E o piloto tem que estar bem também. O piloto tem que estar bem, física e emocionalmente. Eu tinha, com essas minhas mudanças, no Brasil eu só estive no Acre e em Fernando de Noronha. O resto eu andei tudo. Graças a Deus, eu beijei bastante. Lugares que eu morei, Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e no Nordeste, Teresina, Recife, São Luís do Maranhão. Então, em os outros lugares que eu viajei esse Brasil todo, missão de 15 dias num lugar, 20 no outro, 1 mês em outro e tal, enfim. Então, é assim, você tem que estar bem física e emocionalmente falando, psicologicamente, né? E eu tinha um glossário, assim, uma publicação da aeronáutica, que eu acabei, nessas minhas mudanças, acabei perdendo, em algum lugar ficou. Que era, era um livro, assim, que falava sobre os acidentes aeronáuticos. Então estava lá, a aeronave modelo tal, não importa se é avião ou helicóptero, decolou de tal lugar para tal lugar, né? O acidente ocorreu depois de tanto tempo de voo, de 40 minutos, 1 hora, não importa. Então, aconteceu o acidente. Aí vamos lá. Fatores meteorológicos. Vamos ver lá se o tempo contribuiu. O dia estava bonito, céu azul, visibilidade tranquila, tá aqui. Então, fator meteorológico, beleza. Manutenção. A aeronave estava com a manutenção em dia, então tudo beleza. Experiência do piloto. O piloto tinha tantas mil horas de voo e voou 15 horas no último mês. Então, tá com a máquina na mão. Fator psicológico. Era o que derrubava. O cara estava em fase de divórcio, o cara tinha perdido alguém na família, o cara estava com a casa hipotecada, o cara estava com algum problema que o cara estava voando, só que ele estava voando no automático. Não no piloto automático, ele é o automático. Qualquer coisa que saia, né, acendeu uma luz no painel, até você atinar qual é a tua reação em função da pane que te apresentou, meu irmão, é chão. Então o fator psicológico estava lá, é o que mais derrubava. Então o que acontece? Eu falo assessoria no livro, que uma vez me contaram, eu coloquei autor desconhecido, que se eu soubesse o autor, eu teria citado. Que um cara convidou um amigo dele para almoçar na casa dele. Tá no meu livro isso aí. E quando ele chegou na casa desse amigo, ele viu o amigo
gesticulando assim, tirando as coisas do bolso e colocando como se estivesse colocando em algum lugar, mas não tinha nada ali. E o amigo olhou aquilo e ficou quieto. Aí entraram, almoçaram, aquela família do cara bacana, os filhos e tal. Na hora de sair, o amigo, o anfitrião, pegou e começou a tirar aquelas coisas e colocou de volta no bolso. Aí o cara não aguentou e falou, meu, eu tenho que te perguntar, Vítor, o que é isso? Ele falou o seguinte, isso aqui é uma árvore imaginária. Então, quando eu chego do meu serviço, do trabalho, os problemas da empresa, eu tiro todos, né, e coloco nessa árvore e entro em casa. Quando eu saio de casa, eu pego todos os problemas, coloco no bolso e vou para a empresa. Quando eu chego na porta da empresa, eu pego os problemas que eu possa ter em casa e deixo na porta nessa árvore imaginária. E eu falo que seria legal se todos tivessem, até na porta das aeronaves, uma arvorezinha dessa. Então, você está com um problema familiar, problema de saúde, problema financeiro, sei lá o quê, deixa tudo na porta ali, na arvorezinha imaginária, na porta do teu avião ou do helicóptero. E vai fazer o voo e veste o voo. Você está ali para voar. Então, por mais que eu esteja voando e conversando com o passageiro, com o proprietário da aeronave, não importa com quem, você está ligado no voo, é painel. Você não vai ficar voando o tempo todo olhando com o passageiro que deu urubu e te acerta. É comum acontecer se trombar com o urubu. Você não vai estar conversando com o passageiro e tal, com o proprietário da aeronave, sem dar uma varrida no painel para ver se está tudo... Os parâmetros estão direitinho, entendeu? Porque você pode estar voando, você teve uma pressão de óleo que caiu, o pouso é imediato. Pressão de óleo caiu, é pousar onde der, na tua frente, entendeu? Então você está conversando com o cara, a pressão de óleo caiu, você continua voando, perdeu o motor, aí você está numa pane real, entendeu? Enfim, então, tem que estar a máquina em dia e o piloto em dia, sabe? Tem que levar as coisas meio na esportiva. Não adianta querer murro em ponta de faca. E a gente tem amigos que são assim, né? Pilotos que levam tudo na base do... Você acha que essa geração, a gente vê uma geração que mudou bastante, né? Da sua, digamos assim, pra minha, né? Vou fazer essa diferença, já que vocês já perceberam, né? O Dato já falou a idade dele, deixei pra ele falar isso e tá longe de parecer a idade que tem, deixar isso claro. 76 anos, não, é impressionante. Então, assim, da sua geração, né? Eu digo, eu tenho alguns amigos, né? Tem um ou dois amigos, assim, que entraram, né? Que são pilotos, já é outra coisa, e eu vejo a galera mais nova, assim, existe essa busca por esse pessoal mais novo, que teria que entrar, mas, né, tem que ter tanto empenho, tantas horas de voo, que o mais recomendado é que, assim, ó, pessoa de 20 e poucos anos, ela invista nisso, para quando chegar aos 30 e pouco, tem uma certa experiência, né, e consiga, inclusive, galgar um espaço no mercado de trabalho. Você vê isso dessa geração um pouco mais nova? Com vontade de entrar para aviação, ainda porque sempre foi alguma coisa de muito glamour, né? Se eu posso usar esse termo. Não, mas eu brinco, eu falo assim, se, por exemplo, você faz um churrasco na tua casa, você me convida e convida um cara de uma companhia aérea, não importa qual aí, essa Gol, TAM, Latam, essas coisas todas. Então, e aí você fala, você aqui é meu amigo comandante da TAM, da Gol, não importa, esse aqui é meu amigo piloto do helicóptero. Bom, aí os caras da curiosidade, né, a aviação sempre desperta essa curiosidade, querem saber das histórias do cara que voa a aviação comercial. E o que ele vai contar? Que ele decolou num aeroporto e pousou no outro. Que de vez em quando, né, ainda pegou, assim, algum problema no voo. Muito turbulência e tal. Geralmente você sai no aeroporto e pousa no outro, né? Não importa se foi aqui, se foi nos Estados Unidos, se foi na Europa, onde foi, é de aeroporto para aeroporto. Aí o piloto do helicóptero pousa embaixo de rede de alta tensão, pousa em terreno baldio, entendeu? Dá rasante, porque o voo nosso é diferente, né? Enfim, então a gente acaba tendo mais história, né? Para contar, por causa dessas façanhas que o helicóptero te proporciona, porque o avião ele é mais rápido. Mas às vezes o helicóptero te coloca no teu destino, mesmo ele voando mais dentro que um avião, com mais rapidez. Eu fui com um cara em São Paulo e ele era ex-genro do Ulisses Guimarães, o deputado que faleceu. Então eles venderam o helicóptero e compraram o avião. Mas a gente se falava, ele me ligava de vez em quando e tal. Então, quando eu saía, eu pousava no jardim da casa dele, no Morumbi, e pousava no jardim da casa dele em Angra dos Reis. 1h15, 1h20. Ele comprou um jato. Então, São Paulo-Angra era meia horinha. Só que ele falou, Dato, eu demoro quase 3 horas para chegar em casa em Angra. Porque ele precisa descer, não desce dentro da casa dele. Sai de São Paulo, da casa dele com o motorista, vai até Congonhas. Em Congonhas embarca no avião, não decola de imediato, porque tem a sequência de decolagem. Então tem avião na tua frente, 2, 3, não importa, quantos estão na tua frente. Decolou, chega em Angra. Chegou em Angra rapidinho, tá o motorista esperando para atravessar a cidade e levar até a casa dele em Angra. Então ele falou, 2h40, 2h30, 3. Então o helicóptero tem essa versatilidade, né? Então, coloca nesses lugares com mais facilidade, porque pousa no terreno baldio, pousa num cantinho qualquer. Então o helicóptero tem isso daí. O que acontece hoje é assim, a gente vê tem muita gente que entra na aviação
Porque tem a paixão pelo voo mesmo, aquela sensação do comando, entendeu? Quem prefaciou meu livro foi o William Vac, o jornalista William Vac, que fez o prefácio do meu livro. E ele fala sobre isso, é uma coisa meio que inexplicável, qual é a sensação que você tem de estar no comando de uma aeronave. Eu tenho medo de altura, eu não vou no parapeito de um prédio, mas eu vou sem porta e voando tá tranquilo, não sei se é porque eu tô no comando, ou mesmo que eu vou com amigos. Às vezes eu tô voando com amigos e tô tranquilo. Dá até essa uma informação importante. Mas, cara, eu não vou... Se você estiver do 16º, 17º andar, por exemplo, se você não vai no parapeito, você Sim, não... vou. Não, peraí, a sua filha mora no 16º andar. Thaís é minha amiga, entendeu? Que ela fez toda a assessoria pro Dato estar aqui, deixar no hilário. E assim, você não vai na varanda do apartamento? Cara, não vou. Como é Não que vou, pode porque ele isso? dá um... E quando eu vou ao da Globo, acontecia de eu estar do ano e ver aqueles caras limpando os vidros de prédios e tal, dava sabe, uma sensação esquisita assim. Então eu não gosto mesmo. Mas pra voar não tem problema. Pra voar não tem problema. Eu tenho uns amigos meus aqui no Morro das Delta aqui, né? O Eládio, que é um cara antigão aí e tal, e tem o Indy Coastal, até é o nome da escola dele, tudo mais. Então eu já fui lá com a minha filha, entendeu? Já fui lá com a minha esposa, com a Daiane. Então ele chega lá e quando chegou alguém, ele pega e já põe pra voar. Um dia eu falei assim, o André, marido da Taína, já foi, a filha Fabiane já foi. E aí quando eu chego lá com alguém, ele já pega e já põe pra voar. Um dia eu falei pra ele, Eladio, vê quanto é que é e tal. Ele brincou e falou assim, um dia que eu cobrar de você, eu não durmo. Ele falou. E ele fala pros amigos dele lá, isso aqui é o Dato. Um dia eu vou ter a honra de levar o Dato pra voar comigo. Nada, rapaz. Fica pendurado aqui para... Porque de paraglider... De pai não vai. Não vou, cara, porque é a sensação, não sei, tá solto no ar ali, entendeu? E com o helicóptero, com o avião, a gente não tem isso aí. O apartamento lá em São Paulo, é 11º andar. Eu só vou na varanda que eu tenho rede lá. Não tem nem criança em casa, não tem nada, mas tem rede. Você colocou uma rede pra Aí poder... eu vou, aí eu chego lá por baixo, 11º andar e tal. Até porque o parapeito vem aqui no meio do peito mesmo. Se fosse na barriga, meu irmão, eu já ia ficar... já ia achar aquela rede de aguentar, entendeu? Mas me incomoda, eu não gosto mesmo. Olha aqui. Dato, eu não quero perder uma oportunidade de fazer uma pergunta, porque sei que você tá dentro do seu horário. Tá tranquilo. Você também tem uma marca de roupa. E aí quem me confidenciou, obviamente, foi sua filha. Ela falou assim, eu tô tentando montar aqui um projeto pro meu pai, porque ele tem até uma marca de roupa, mas... E aí você já contou no início que a sua mãe era costureira e tudo mais. Da onde veio isso? A gente que tá na aviação, não todos, obviamente, mas gosta de deixar num cartão de visita ali, fazer um desenho, um helicópterozinho, tal, isso aqui. E aí um amigo meu, chamado Célio Camilo, ele é de PH, ele fez para mim, graciosamente, me deu de presente, um helicóptero estilizado, né, um rotor... Que é a sua marca, né? Uma marca para você. E aí você. eu tinha meu nome escrito, um amigo meu também de muitos anos, ele fez para mim escreveu meu nome com uma letra bacana assim, colocou um risco embaixo. E aí eu tava lá em Maranhão, eu peguei esse desenho que esse amigo meu fez e peguei o meu nome e fui numa gráfica para amigo, tem como você colocar o meu nome encaixadinho aqui? Então o que aconteceu? Ficou um helicóptero com o meu nome e o risco embaixo ficou como se fosse os esquis, né, onde o helicóptero pousa. E aí eu fui e registrei essa marca aí. Mas só que não é... Às vezes as pessoas... Dato, onde é que eu encontro seus produtos? Mas não tem o produto. É que assim, por exemplo, um amigo meu vê a logomarca, eu quero uma camisa dessa aí. Aí eu vou lá e compro uma Eren, porque eu não vou dar uma camiseta fajuta pros amigos, né? E mando bordar e dou de presente. Quando é uma amiga minha, eu mando fazer aquela baby look, né, feminina, mando bordar e dou de presente. Só que, você gasta 90 e poucos reais numa camiseta, mais 18 de bordado, e quase 120 reais. Qualquer 10 camisetas que eu der pros amigos são 120, 200 reais, sai do bolso da gente, né? E aí eu brinquei que eu falei assim, eu vou virar um piloto estilista agora. Então essa minha logomarca que eu registrei, eu quero ver se começo a fazer assim, bonés, camisetas, necessaire, algumas coisas para quando eu começar podcast, começar a vender as palestras, né? Começar a vender os produtos também e os livros. Então é uma ideia que era uma coisa que era pessoal, fazia para minhas filhas, né? Os netos e tal. E de repente vai virar uma coisa meio que comercial. Uma marca sua, né? Tomara. Mas você já costurou. Você hoje, obviamente, por conta do tempo, você falou que às vezes queria presentear você pegar. Mas, por exemplo, você já costurou. Já criou uma camiseta, uma camisa sua? Já, entendeu? Então a gente tem essa logomarca, o pessoal gosta, entendeu? Então quem vê, até quem pede, né? Eu tenho um comandante amigo meu em São Paulo, o Valtinho, ele assim, me viu a camiseta e falou, eu quero uma dessas. Aí eu falei, tá bom. Tem que começar a produzir. Que você usa? Ela falou, M. Aí ele virou as costas, saiu andando, virou de volta e falou, eu quero duas. Eu não mandei fazer 2 camisetas, eu dei de presente pro cara. Teve que fazer. Entendeu? E aí fiz as camisetas e dei pra ele de presente. Então assim, quando são as amigas, a gente pega e faz a baby look, que é feminino, né? E quando são os amigos, faz a polo, né?
Mas a ideia é fazer isso já de uma maneira comercial, né? Começar a vender. Porque eu tenho que ter alguém que trabalhe comigo, e eu já estou tendo essa equipe comigo, graças a Deus, que me oriente, cara. Porque se eu comprar essa caneca aqui por R$ 20 e vender por você por 10, eu saio daqui feliz da vida. Eu falei, pô, o negócio que eu fiz. Cada um na sua área. A Thaisa, não tem jeito, a Thaisa falou assim, dia 2 de julho do 2 do 7 é o lançamento do livro. Ela falou assim pra minha mulher, pra Daiane, vamos ver, né, se até ela tiver livro, você não deu tudo, porque, cara... Você vai entregando, vai Não, dando mas eu pros tenho uma amigos. cota, hoje eu fiz uma cota para que a gente, né, para as pessoas mais próximas, você presentear, claro. Mas a primeira edição, cara, eu estudei mais da metade. Gente que eu não conhecia. Um cara do Rio de Janeiro me achou através do e-mail, mandou um e-mail para mim. Comandante, meu sogro é comandante aposentado da TAM, ele assistiu a tua entrevista no jogo e gostaria do livro. Como é que eu faço e tal? Aí eu falei, manda teu endereço. Ele mandou, endereço e o nome do sogro, Tonhão. Catei o livro aqui, ao meu amigo, Assinou e botou pra ele. comandante Tonhão, abraço. Mandei para ele. Você precisa de uma equipe. Aí passou uns dias lá que ele recebeu o livro, ele mandou de volta um e-mail para mim. Falou, olha, eu queria saber quanto é que eu devo para você do livro e do correio, né? Das despesas. Eu falei, não deve nada, tá tudo certo. Entendeu? Não pode ser assim, né? Então eu tenho que fazer a coisa fluir. Então eu tenho uma cota que eu separei para fazer presentear as pessoas próximas e tal, né? Mas o resto eu quero fazer a coisa certinha, sabe? Vender e tal, e fazer a coisa funcionar. E a ideia é essa, ver se o podcast, né? A gente decola o podcast, palestras, nada que aconteceu comigo na minha vida foi assim que eu programei. Eu quero ser piloto. Um dia eu vou ser escritor, eu vou ser ator, eu vou ser palestrante. Foram acontecendo e eu fui me abraçando. Quando me surgiu um convite para palestra, eu estava no Maranhão. A faculdade em Morumbi, São Paulo, que tem um curso de aviação civil, me convidando para a palestra. Mas eu estava lá no Maranhão, isso, aquilo, eu aleguei que eu tinha muitos voos, e realmente a gente voava, e a distância e tudo mais, e agradeci. Só que, na verdade, eu quis me preparar. Então eu fiz um curso lá no Maranhão de palestrante. Depois, quando vim para São Paulo, eu fiz mais 2 aqui, de palestrante. E aí comecei a fazer as palestras. E graças a Deus, cara, a minha palestra, assim, o retorno, né, foi muito bacana. Porque depois que eu faço a palestra, que eu brinco com o pessoal, que a gente vai lá e motiva e tal, isso aqui inspira as pessoas, graças a Deus. Depois que acaba, eu ainda fico mais de 1 hora conversando com a turma, que um quer tirar uma foto, outro quer que assine o convite lá no verso para dar de presente. Teve um cara que eu sorteei uma camiseta, na época um DVD do filme Vips, né? Tem alguns anos isso, e um livro, né? Que eu fui lá numa escola de aviação, eu falei, ó, vai ter um sorteio depois. Então uma pessoa ganhou um livro, outra pessoa ganhou um DVD, outra pessoa ganhou uma camiseta, né? Uma menina ganhou um Apollo e um cara ganhou não, o cara ganhou uma Apollo e a menina ganhou uma Baby Lu, que eu levei uma feminina, uma masculina, um livro e um DVD. Bom, quando acabou a palestra, eu fiquei encostado na mesa e ficou uma rodinha em volta de mim e ali continuou o papo. Foi mais de hora a gente jogando conversa fora ali. E aí o cara que ganhou a camiseta chegou pra mim e falou assim, ô Dato, você dá um autógrafo pra mim, assina pra mim? Claro, qual é teu nome? Assinei pra ele. E falei, ó, a hora que você lavar vai sumir isso daqui. Ele falou, não vou lavar, vou guardar. E aí? Dato, porque vira uma Legal, marca, né? isso é Legal. muito legal, isso é muito legal. Então a ideia é essa, cara, a gente tá aqui de passagem, né? Então você fica vendo as pessoas discutindo por tudo e dando rasteira. Eu falo e nos hangares que eu vou, nos aeroportos, de qualquer lugar eu falo. 48 anos de aviação, tem 5 pessoas que eu não troco ideia. Não desejo mal, quero mais que Deus ajude, mas não tenho que estar perto nem apertar a mão. Essas 5 pessoas trouxeram o problema para mim. Eles que fizeram a sacanagem comigo, entendeu? Te contei no começo a história que eu citei o nome da pessoa e tal. Então é assim, veio de lá a sacanagem, sabe? Então são 5 pessoas contadas um dedo em 48 anos de aviação. E eu falo, download, tiver alguém, fala em podcast, fala em live, fala nos aeroportos, tiver alguém que... Eu não falo com o Dato porque ele tomou meu emprego, porque ele se ofereceu por um salário menor, porque ele me deu uma rasteira, traz para mim. Provou que eu fiz isso? Download, eu me ajoelho, beijo o pé do cara, peço perdão e deixo gravar e pôr na internet. Não tem, cara. Se eu puder ajudar, ajudo. Já peguei amigos meus aqui em São Paulo, coloquei no meu carro, liguei para Curitiba para apresentar numa empresa de amigo meu, da Elisul. Falei, Eloy, que é o dono. Eloy, amigo meu, precisa voar e faço aquilo. Então admiti, estou voando. Entendeu? Então pus meu carro e liguei para Curitiba para apresentar para o dono. Então eu não prometo. Se eu não puder ajudar, eu não fico enganando. Você é um piloto novo, precisa de experiência e pedir para voar comigo.
Eu vou muito com a direção da empresa. Eu não posso levar comigo passageiros, um amigo, uma amiga, eu não posso. Eu estou com a direção da empresa. Eu só posso quando eu vou sozinho fazer um voo, que daí eu levo o que eu, né, quiser. Então, quando as pessoas falam, Dato, queria voar contigo, aí tem como? Bicho, é assim assado. Se eu for levar para uma manutenção, ou se eu for buscar uma manutenção, dá para ir comigo. Mas não tem como te colocar por causa da diretoria. Eu não fico assim, não, vamos voar assim. Vai dar certo, deixa comigo. Porque eu estou iludindo o cara e não vou. Tenho certeza que eu não vou conseguir atender, entendeu? Então é assim, se eu puder ajudar os outros, se eu não puder também não prometo, não atrapalho nem nada. Eu acho que é desse jeito que, graças a Deus, a gente ganha aí os amigos, então, esse Brasilzão todo. Coisa boa, Eu Dato. tenho um amigo meu, o Nilson, ele tem uma loja de carro aqui em Santos, e ele foi para Natal com a esposa dele e com a filha. E aí o voo de problema, que é voo de 5, 6 minutos, decolou, girou 6 minutinhos, só pousa, né? E ele decolou lá em Natal, ele foi na frente com o piloto, atrás da esposa com a nenê, com a filhinha. E aí ele em voo falou assim, eu tenho um amigo meu que é piloto de helicóptero, lá em São Paulo. Aí o comandante chegou, quem que é teu amigo? Ele falou, o Dato. Pô, você é amigo do Dato? Ele fez um voo, o cara de 15 minutos. Dobrou mais do que dobrou. E falou assim, manda um abraço pro Dato, se for que é porque você é amigo do Dato. E quando ele chegou e me contou essa história, eu falei, como é que é o nome do piloto? Pra eu agradecer o cara, né, pela atenção. Eu falei, pô, esqueci. E eu tentando ver quem é que Tanta gente, né, que passou quem na é sua que vida. tava lá em Natal fazendo panorâmico, não consegui descobrir para agradecer, entendeu? Então tem isso, cara, lá em Natal, pro teu amigo do Dato. Então tem isso, graças a Deus a gente tem esse retorno com esse pessoal de aviação, e isso é bacana, entendeu? É melhor, eu costumo dizer o seguinte, é melhor quando alguém que te vire numa rodinha, entrar na rodinha e participar, do que, por exemplo, você tá numa rodinha conversando, aí vem um cara lá, você fala, pô, quem tá chegando lá, valeu, tô indo embora. Eu tô no desmancha a rodinha, né? Você tá com os amigos conversando, nossa, bicho, quem vem vindo aí, tchau, valeu, falamos depois. E vai embora porque o cara é um carniça, entendeu? E tem, viu? Não, toda a área, Você, como né? advogado e jornalista, você tem pessoas que, né, do universo que de repente são assim, que é melhor não estar perto, e na aviação também é igual, na medicina, e todo mundo tem, é o ser humano, né? É, o ser humano de modo geral. E aí, assim, Dato, a conversa tá maravilhosa, mas de novo, Dato tem hora dentro dessa nossa gravação aqui, então por isso prometi pra ele que a gente ia restringir aqui, porque sinceramente, mais 1h30 no mínimo, a gente poderia ficar aqui conversando. Quero te agradecer novamente. Eu que agradeço. Posso fazer os agradecimentos aqui do livro? Lógico, Porque assim, o prefácio, como eu falei, foi do William Vac, né? Ele prefaciou meu livro, gentilmente, foi um prefácio que ficou muito bacana, emocionei até com o prefácio dele. E aí esse livro aqui teve o patrocínio da Elisul, que é um táxi aéreo lá de Curitiba que eu trabalhei, da Terra Mais, que é a empresa que eu trabalho, de terraplenagem, né? 7600 Comunicação, que é do amigo meu, que ele tem essa publicidade e marketing, né? A Mavimai, que é da Taína, da minha filha, né, do meio, que você conhece. A Mavi, Negócios Imobiliários, que é do marido dela. Aviadores, que é um amigo meu de São Paulo, que tem uma compra e venda de aeronave. Essa Agromaratá é uma empresa de São Luís do Maranhão que eu trabalhei 4 anos pro Ricardo lá. É agropecuária. A CHB, que é empreendimentos, tem a Recave Inox, Elimart, que é táxi aéreo, a Interrisc e a Quebec, que são hangares que colaboraram para que esse livro aqui fosse, né, saísse do forno, fosse pro forno. A capa desse livro aqui, quem fez, aqui sou eu voando, é o pôr do sol, lá em São Luís do Maranhão. A ideia minha era essa, fazer um contraluz no pôr do sol. Essa foto aqui foi um cara chamado Meirelles Júnior, que é uma fotografia bem conceituada, fotografou na Europa, então ele é de São Luís do Maranhão. Fez a foto graciosamente, ele estava num casamento, ele largou o casamento, foi lá fazer a foto, ele é muito rápido no gatilho, ele fez 517 fotos. Não só voando, eu em frente ao helicóptero e tal, que eu atendi o pedido dele. Faz pose assim, entra no helicóptero, fica em frente ao helicóptero, cruza o braço e tal. Mas eu queria um voo, né? Aí nós decolamos. Esse helicóptero aqui é do amigo meu chamado Marcos Regadas, o Marquinhos. Ele me emprestou o helicóptero dele e ele foi num outro helicóptero deles também fazendo a foto, né? Que era essa praia de São Marcos aqui, que é o pôr do sol em São Luís do Maranhão. A primeira edição saiu com essa capa, o pessoal gostou muito, a segunda edição saiu também. Esse é para você, eu espero que você curta. Muito obrigado, meu amigo, tá muito obrigado. E nós estamos falando então com o Dato Oliveira, que é escritor, piloto, comandante, né? Um piloto de avião, de helicóptero, ator, professor, instrutor de voo, surfista, instrutor de voo, professor, instrutor de voo, palestrante. Currículo é muito extenso, meus amigos. Ó, fiquem de olho, tem vídeo dele no YouTube. Nós vamos fazer alguns cortes, nós vamos colocar aqui no nossa... para quem ouviu, percebeu que na nossa edição ela tá bem produzida, com as imagens também aí do Dato e tudo mais, e mais uma vez quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. A mesa aqui tá disponível para você, quando você quiser. A hora que você chamar, a gente vem, agradeço demais, foi muito legal o bate-papo.
tu conduziu muito legal, que é legal isso pra gente também, entendeu? Porque fica ruim quando a pessoa faz aquela pausa e aquele silêncio fica meio esquisito, né? Então, já aconteceu, a pessoa fica meio... E isso aí é ruim, né? Mas tu conduziu legal, foi muito bacana. E precisando, estamos aqui. A hora que você... Você é o cara. E eu vou estar atento, vou fazer propaganda do podcast do Dato. Vai ter um podcast próprio dele. Sim. Faço questão, pode ter certeza que vou divulgar para os amigos também. E eu não sei porquê, há muitos anos, em vez de chamar os amigos na gíria de bicho, eu coloquei um T no meio, virou bicho. Bicho. Então, cara, os amigos meus de São Luís do Maranhão, de Teresina, me ligam, quando eu atendo, os caras falam bicho, ficou o bicho lá, entendeu? Então, a ideia do podcast, eu estava registrando o Fala Bicho, com Dato de Oliveira, né? Porque muito legal. Eu só tenho comandante, está no meu livro, está em cartão pessoal, mas o meu Instagram, meu Facebook é só Dato de Oliveira. Não tem negócio de senhor nem comandante. Eu não deixo nem me chamar de senhor nem de comandante. É Dato e tá tudo certo. Então, eu vi que tem muito fala, por exemplo, tem Fala Vida, Fala do Mundo, tem muitos falas de podcast, né? Iniciando como fala. E às vezes eu brinco também, né? Eu encontro com você, em vez de falar, fala bicho, e aí, bicho? E em vez de ficar e aí, com I, é o e aí com circunflexo, né, chapéuzinho lá, e aí, vírgula, bicho, né? Então o podcast eu registrei já na NPI, e aí, bicho. Então o podcast e aí, bicho com Dato de Oliveira. Então quando eu começar no podcast, eu vou apresentar hoje comigo aqui, Dr. Down e tal, isso aqui, do jornalista, advogado, e aí, bicho, já cito o nome do podcast. E aí, bicho, entendeu? Muito bom. Então a gente começa o podcast com essa ideia de trazer não só o pessoal da aviação, galês, não só os aviadores, né, os pilotos, porque a gente tem os meninos que são os pistas, que a gente chama de pista, é aquela pessoa, são os rapazes que tiram o helicóptero de dentro do hangar pra gente, pra colocar no spot, no ponto pra voar. Tem o mecânico que mantém o helicóptero, tem o abastecedor. E, pô, ninguém leva esses caras para conversar. Tem um universo, Tem né? um universo muito, sabe, o leque é muito grande. E eu tenho amigos meus que são pistas. O Ricardo é pista há 22 anos. Então ele trabalha como pista. E eu brinco e falo que o pista é que nem cabeleireiro, né? Escuta tanta história. Então tem história para contar. De vida dele e dos casos e causos, né? Então a ideia é essa, fazer essa abrangência e tal. A princípio, a ideia é trazer o pessoal da aviação, mas depois trazer alguém do automobilismo, alguém do motociclismo, entendeu? Trazer esse pessoal das aventuras aí. Muito legal, vou estar atento, cara. Eu sou um já, e dia pode ter certeza que eu vou dia clicar. 2/7, no Helipark, lá em Carapicuíba. Lançamento da segunda edição do livro. Tá? Para quem quiser, vou colocar aqui como propaganda também, tá? Segunda edição lançando aqui, eu estarei lá, pode ter certeza. Muito obrigado, então. Tá bom? Dato de Oliveira, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. E assim, se preparem pro próximo. Muita história para contar, viu? Chamou? É só chamar. É isso. Obrigado mais uma vez, tá? Mais uma edição especial do Pode Isso Retrofit. Diegão na técnica, obrigado, meu amigo. E é isso. Até a próxima. Valeu!